Olá! A reciclagem de embarcações está em debate na Câmara. Uma proposta estabelece diretrizes para a desativação de estruturas offshore e reciclagem de embarcações, assim também como a gestão para materiais perigosos e a orientação para diversos atores que estão envolvidos nesse processo. A previsão é que nos próximos anos o Brasil se torne um dos maiores mercados de desativação de plataformas estruturais marítimas da América Latina e do mundo. Em vista da crescente demanda pelo mercado de reciclagem de embarcações, o deputado Alexandre Lindenmayer, do PT do Rio Grande do Sul, propôs um debate sobre um projeto de lei em análise na Câmara. Ele é o relator na Comissão de Viação e Transporte e também nosso convidado para esta edição do Palavra Aberta. Muito bem-vindo, deputado. Muito obrigado pela oportunidade. As tuas colocações, elas são muito precisas. Nós temos nessa questão da reciclagem, nesse projeto de lei que está tramitando dentro da Casa Legislativa, uma oportunidade extraordinária de nós darmos um regramento, segurança jurídica para que o Brasil possa se tornar efetivamente num grande local de desmantelamento, de descomissionamento, que é mais ou menos similar, de estruturas que hoje estão instaladas em alto mar, sejam plataformas fixas, plataformas flutuantes. Só aí são mais de 100 plataformas que estarão sendo descomissionadas, ou seja, terminarão o seu tempo de vida útil e precisarão de uma destinação. E a ideia é de que se possa dar a destinação pela reciclagem ambientalmente correta, com destinação de todos os insumos, todos os equipamentos, sendo alguns reciclados, reaproveitados para reuso, outros para desmantelamento com destinação adequada, a identificação daquilo que é agentes perigosos que precisam ser tratados também de forma apartada, ambientalmente também fazer o descarte de forma adequada. E quando tu mencionas que é uma grande oportunidade, nós mencionamos que uma vez que se fala nessa atividade, estamos falando em algo estimado em torno de 90 bilhões de reais que estarão sendo canalizados para esse setor. Uma parte para desmantelamento, reciclagem, assim por diante, mas para além das plataformas, nós temos aí no mundo e aí não é um dado apartado, é dado apurado, são em torno de 800 navios por ano que são desmantelados no mundo. Hoje, Agora, em regra, tem ido para a Turquia, para a Indonésia, para países asiáticos. Pois é, eu até queria que o senhor explicasse para a gente quais são as diretrizes que estão sendo propostas, já que esse não é uma atuação que ocorria aqui no Brasil, sim no exterior. Então, a gente não tem uma legislação própria, adequada. O que vai estar previsto nesse projeto? Primeiro, eu queria enfatizar que dentro de um debate mais amplo, que é a economia azul, né? Ou seja, quais as oportunidades que o mar nos permite, como agregarmos alternativas de renda. E através de um fórum específico de debate sobre economia azul, surgiu a elaboração de uma proposta, de uma minuta, que acabou sendo elaborada e encaminhada para esta casa em 2021 e que tramita de lá para cá e que dentro dessa estrutura vem exatamente com a definição do regramento do que são os estaleiros nacionais, quais aqueles que estão cadastrados para reciclagem, quais os cuidados que você tem que ter na preparação dos recursos humanos, tendo o olhar da saúde do trabalhador, quais as destinações de tudo aquilo que for resíduo, que for reciclado de forma adequada, tudo dentro de um viés, de um olhar ambientalmente correto. Para além, dentro dessa estrutura também está a definição de quais as linhas de financiamento, de recursos para investir nesta indústria de desmantelamento, de descomissionamento, como uma oportunidade de geração de trabalho, de renda, com um olhar de sustentabilidade, gerando sim emprego,
mas com emprego, com condições saudáveis e, ao mesmo tempo, com uma destinação adequada para todos esses resíduos que sobraram desse desmantelamento. Agora, o senhor falou também sim, de investimento. Esse investimento é por parte do governo ou também a iniciativa privada vai participar? São fundos, pode ser um fundo de marinha mercante que pode ser utilizado, recursos do BNDES, isso no sentido de fomentar a parte estrutural de investimentos necessários para adequações de estaleiros, sendo que a grande parte dos estaleiros brasileiros já estão efetivamente instaladas, alguns já habilitados, mas que nós precisamos ter as regras definidas de de quem são as responsabilidades. Quando você vai, por exemplo, quando tem o início de construção de uma embarcação, você sabe o tempo de vida útil dela. Quando ela termina, sabe que vai ter que ser desmantelada, descomissionada e vai ter que ter uma destinação específica, com certificação. Certificação de quem? Quem dá a certificação? Quando esse equipamento ele entra no estaleiro, se tiver algum problema, olha, se detectou que tem gás, tem óleo ainda, a responsabilidade é de quem? É do estaleiro que recebeu, é da certificadora que deu a certidão que estava pronto para desmantelamento a quente, é da empresa que adquiriu o equipamento. Então tem um conjunto de regras que precisam ser estabelecidas para que efetivamente essa oportunidade, esse mercado que hoje é exportado para determinadas áreas do mundo, que possa ser um ativo a ser agregado aos estaleiros nacionais que podem sim estar trabalhando na construção de embarcações, de plataformas, mas pode ter numa situação ou outra de um gap, de uma parada, de um contrato e outro, estar fazendo o desmantelamento como um ativo a ser agregado à renda dos estaleiros, gerando economia, gerando oportunidade e também com esse olhar que a gente estava mencionando, que é cumprindo as legislações internacionais, as convenções internacionais, dando sim uma destinação adequada com olhar ambiental a esses equipamentos que por vezes em alguns lugares no mundo são desmantelados em beira de praia de forma inadequada, desrespeitando os direitos dos trabalhadores, das trabalhadoras, desconsiderando as questões ambientais. Então, foi bom você falar no direito dos trabalhadores, que eu queria saber se a gente tem mão de obra preparada para essa atividade, já que não era uma atividade comum aqui, e porque também nessa área de petróleo a gente importa muita mão de obra, não é isso? Na prática, o Brasil ele chegou a ter em torno de 82 mil empregos diretos no setor naval. E nós tivemos a preparação de mão de obras através do Pronatec, do Promimp, através de institutos federais, universidades, engenharia de navegação, engenharia das mais variadas, ou seja, nós qualificamos muita mão de obra que hoje, inclusive, o Brasil está exportando mão de obra para a Austrália, para o Canadá, para a Noruega, para a China, por conta da retração que nós tivemos. Então, estou dizendo que teríamos sim uma mão de obra mais específica, não é uma mão de obra tão especializada como de engenharia, mas que seria para o desmantelamento, descomissionamento, reaproveitamento de equipamentos e que requer uma análise diferenciada, porque nós estamos trabalhando com equipamentos que têm décadas de uso, né, e que não é o mesmo que você construir uma nova embarcação, né? Vai requerer sim alguma expertise a ser específica para esse tipo de foco. Agora, o certo é que o Brasil tem uma oportunidade de agregar mais um tipo de atividade, que, como se diz, com geração de renda, com geração de emprego e emprego com um olhar de cuidado, seguindo as convenções da OIT, seguindo as convenções internacionais e, ao mesmo tempo, também com fiscalização. Então, saúde do trabalhador, cuidado em relação ao meio ambiente, destinação adequada, reuso para siderúrgicas nacionais daquilo que for extraído desse desuso, né? Então, tem uma conjunção
de oportunidades aí que vêm ao encontro de um interesse nacional. E essa lei, esse projeto de lei, ele tem esse escopo, que é de regrar, dar segurança jurídica para que nós possamos, que esse recurso, que é uma oportunidade, ele seja canalizado para os estaleiros brasileiros, por tudo que ele pode gerar. 90 bilhões de reais não é pouco recurso e, ao mesmo tempo, o resultado desse recurso aplicado no Brasil, ele é de interesse nacional. Volto a dizer, esse tipo de atividade não pode ser excludente à construção naval. Ele tem que somar dentro como um ativo para os estaleiros brasileiros sobreviver. É reparo, é desmantelamento, descomissionamento, é construção. E quem ganha com isso? O nosso país. Está ótimo. Deputado, muito obrigada por seus esclarecimentos aqui. Depois a gente pode voltar a conversar aqui quando o projeto for aprovado. Muito obrigado pela oportunidade. Eu conversei sobre a proposta que estabelece diretrizes para a desativação e reciclagem de embarcações. Foi com o relator na Comissão de Viação e Transportes, é o deputado Alexandre Lindenmayer, do PT do Rio Grande do Sul. E você pode acessar ou compartilhar esta e outras edições do Palavra Aberta em nossa página na internet e também no YouTube da TV Câmara. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.